Nessa aula, vamos falar dos movimentos sociais, em particular do movimento negro, e as relações que ele manteve ao longo do tempo com as classificações raciais, especialmente as oficiais. Isso porque essas classificações elas afetam, alteram também o modo como as pessoas se percebem racialmente, a si e aos outros, o modo como elas se auto-identificam, como as identidades são produzidas, inclusive coletivamente, e também afetam o potencial de mobilização da opinião pública, de maneira a abri-la para perceber uma questão que é uma pauta de um grupo específico como sendo um problema que afeta toda a sociedade. E por isso, de reconhecimento, transformando assim, as categorias de classificação oficiais têm a possibilidade de, quando apropriadas, disputadas e ressignificadas por movimentos sociais, elevar a sua reivindicação de reconhecimento moral a uma possibilidade real, palpável, que foi, como nós vamos ver, o que transformou o movimento negro, que é um movimento que se organiza ainda nas primeiras décadas do século XX, mas com outras conotações, com outras agendas e sentidos, mas é um movimento que, enfim, nos anos 80 e 90 vai se tornar um movimento de massas, pautando a democratização da sociedade brasileira junto com outros novos movimentos sociais que surgem nesse mesmo momento de redemocratização com a Constituinte e a Constituição de 88, e do qual o movimento negro é, sem dúvida, um dos mais representativos. Mas então é preciso a gente, nessa aula, ter cuidado na hora de definirmos o movimento negro em perspectiva, não é? Então, primeiro, em função do seu caráter a cada tempo, né? Da sua pauta, segundo, e também do seu alcance em termos nacionais, e segundo, e que é um tema que nos interessa de perto nessa aula, em função das suas relações com as classificações raciais, né? Até que ponto, então, ele reproduz o sentido das classificações raciais oficiais, e até que ponto ele se antepõe em relação a esse sentido predominante, historicamente, até o momento em que ele vai, de fato, disputar abertamente essas classificações a partir dos anos 80. Bem, inicialmente, a gente precisa ter em vista que, para considerarmos que estamos diante de um movimento social qualquer, é necessário que haja, como consenso na literatura, pelo menos uma agenda comum, com objetivos, finalidades, um plano específico, com ideologias e valores compartilhados por seus membros, né? Podendo ou não haver lideranças específicas e um caráter programático, né? Desse grupo, desse movimento, para ser considerado como um movimento. Se a gente adota essa definição que é corrente na literatura, a gente vai rapidamente se dar conta que, sim, após a abolição, já no imediato após a abolição da escravidão, nós já percebemos o desenvolvimento do que posteriormente vai ser chamado como imprensa negra, ou seja, jornais e panfletos editados, publicados, escritos por pessoas negras comprometidas com a denúncia do que então se chamava de preconceito de cor, né? De segregações em função da impossibilidade de pessoas negras transitarem ou mesmo ingressarem em estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, hotéis, clubes, e em alguns casos, inclusive, dentro a impossibilidade delas transitarem em ruas, praças, né? E escolas públicas. Enquanto os jornais se engajavam na denúncia da discriminação, da segregação em espaços públicos e privados, as associações e agremiações negras proliferaram em todo esse período da primeira fase, que vai dos anos 1890 à década de 1930. Né? Essas associações se voltavam para a prestação de assistência, auxílio mútuo e também a promoção de atividades recreativas e esportivas entre os membros. Né?
Para se ter uma ideia, nós estamos falando só no estado de São Paulo de mais de 120 delas, considerando essas 3 décadas iniciais da República. Em alguns, como por exemplo, para citar algumas, o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, o Centro Literário dos Homens de Cor, a Sociedade Propugnadora 13 de Maio, o Centro Cultural Henrique Dias, né? E no Rio de Janeiro, o Centro da Federação dos Homens de Cor, entre muitas outras. Algumas delas, inclusive, chegaram a situação de entidades sindicais, né? Ou proto-sindicais, na medida que reuniam operários, especialmente portuários, ferroviários, ensacadores, categorias típicas dos grandes centros urbanos que faziam escoamento da produção numa economia agroexportadora, basicamente, como era o Brasil de então. Reuniam então esses operários e atuavam na defesa dos seus interesses junto, inclusive, aos patrões. E também fazendo uma representação que permitia agregar os então chamados e auto-identificados homens de cor, que muitas vezes não eram bem-vindos em determinadas associações de defesa de trabalhadores imigrantes. Por outro lado, uma característica dessa primeira fase é a total dispersão das agremiações, a dispersão dos jornais da imprensa negra, embora eles fossem um número considerável, o número era bastante diverso a depender da cidade e do estado, né? Bastante heterogêneo, né? E a sua distribuição muitas vezes mais concentrada em um lugar do que em outro, e não havia um canal de comunicação, nem uma agenda comum ou uma pauta unificada entre esses diferentes locos e pontos, né, pelo país, seja em relação aos jornais, seja em relação às agremiações. Mas em comum fica sempre a denúncia do preconceito de cor, como se chamava, e da segregação, e a promoção do auxílio mútuo, né? E de uma atividade recreativa que pautou, então, todo esse primeiro momento da trajetória do movimento negro. Então, a gente pode dizer que não estamos propriamente diante de um movimento negro enquanto movimento social organizado, na definição que nós demos acima e que é corrente no debate, mas isso vai mudar nos anos 1930, com o aparecimento da Frente Negra Brasileira em 1931, ou Frente Negrina, Frente Negra Brasileira, que se torna, então, um movimento presente com vários braços filiadas, né? Unidades filiadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Bahia, ou seja, todos os principais, os estados mais populosos, né, ou quase todos, do Brasil à época, e eram então unidades ramificadas de uma mesma estrutura, estrutura essa que reunia grupos teatrais, grupos musicais, uma escola, escolas com todas essas unidades, promovia bailes, atividades de dança, de canto, possuíam oficinas de artes e ofícios espalhadas, cursos de corte e costura, sempre voltada à nobilitação ou à dignificação dos homens de cor, né? Em terminologia própria, e para a habilitação, como se dizia, né? Cultural, a elevação, entre aspas, o programa da Frente Negra Brasileira aparecia dessa forma, o objetivo de elevar culturalmente, moralmente, intelectualmente e fisicamente o homem de cor do Brasil. Bem, é interessante que a Frente Negra Brasileira chegou a reunir, inclusive, um time de futebol e possuía também possuía um jornal muito expressivo e muito presente em regiões distintas do Brasil, que é a Voz da Raça, e por outro lado chegou a possuir inclusive uma milícia própria que
desfilava, né, nos desfiles da Frente Negra Brasileira, o que conformava tanto uma demonstração de força, né, e de alcance nacional, mas também conformava um ideal, né, uma clara identificação, né, uma tentativa de sobressair pelo nacionalismo que era característico do período da Era Vargas, da década de 1930 até 45, e no Entre Guerras. Então, essa vertente nacionalista que a Frente Negra Brasileira encampava, ela se desdobrava também numa rejeição aos ideais liberais democráticos e numa simpatia aos ideais autoritários, inclusive aos ideais fascistas do período, uma vez que o lema, né, do seu jornal, A Voz da Raça, e do próprio movimento, era justamente a pátria, Deus, pátria, família e raça, que era, à exceção da raça, o mesmo lema dos integralistas do Brasil, liderados por Plínio Salgado, que era um movimento de clara filiação e identificação fascista, de oposição ao regime Vargas. A postura nacionalista, autoritária e militarista da Frente Negra Brasileira, de uma certa forma, espelha as suas estratégias de luta e resistência, que tomavam elementos culturais hoje claramente associados a uma identidade negra, a negritude, como, por exemplo, o samba, o candomblé, a umbanda, a capoeira, como sendo reminiscências e superstições herdadas da escravidão. E nessa conta, moralmente condenáveis e que precisavam ser superados para que a sociedade brasileira aceitasse o negro e para que o estigma que ela imputava ao negro pudesse desaparecer. Tratava-se, assim, de uma inserção e de uma assimilação baseada na educação e no trabalho, que garantiriam a moralização do negro e sua aceitação social. Ora, essa chave assimilacionista, nesse momento, corresponde justamente à estratégia de luta do movimento negro, por um lado, e, por outro lado, ela dialoga com o sentido que a luta antirracista assumia naquele período, inclusive através de alguns intelectuais contracorrentes, como Alberto Torres, Manuel Bonfim, Roquete Pinto, os chamados médicos sanitaristas, entre outros, que assumiam que o preconceito de cor, na verdade, era um reflexo da desigualdade social, recusando-se a tomar a raça como uma categoria explicativa do Brasil e dos conflitos sociais, né? Entendia-se, então, que a interiorização do Estado, que a diminuição dos vazios demográficos que então abundavam no Brasil, que a penetração do poder público nas áreas longínquas, que a generalização da educação e da saúde levariam a um aumento maciço da desigualdade social e o preconceito de cor, como se chamava à época, tenderia a desaparecer nesse processo. É exatamente esse o sentido da luta antirracista, ou seja, não como hoje a afirmação da desigualdade racial, não como hoje a explicitação de uma identidade racial como única forma de combater o racismo embutido nas práticas culturais, mas ao contrário, a negação da desigualdade racial, porque então, sob ainda a influência do racismo científico, falar em desigualdade baseada em raça era falar em desigualdades inatas, em desigualdades físicas, como um a priori que separa humanos e grupos sociais. Isso quer dizer que o pensamento social em autores mais progressistas para o sentido daquele momento histórico, encontrava as estratégias de luta do movimento negro em pelo menos um ponto, o da recusa da raça como categoria explicativa das diferenças humanas. Isso só era possível porque cultura se tornava então assemelhado, aparentado, identificado à noção de civilização, como sendo algo a ser atingido, como sendo, portanto,
uma diferença de desenvolvimento que, pela ação do tempo, poderia ser suprida. E isso valia tanto para a relação entre países, como, por exemplo, o Brasil e a Europa, quanto, por exemplo, para a relação, certamente, entre negros e brancos. Essa percepção ela é fundamental para a gente entender que na estratégia de luta do movimento, então, se coloca fundamentalmente a possibilidade de contribuir efetivamente, ativamente para a identidade nacional e a prosperidade do país, não é? Então, a tentativa a estratégia assimilacionista do movimento negro, ela corresponde à tentativa de encontrar um lugar material e simbólico do negro na construção do país e sua identidade. A gente vai ver então que, por isso mesmo, raça e nação estavam bastante imbricados, de modo que, a partir dos anos 30 e nos anos 40 e nos anos 50, falar de povo brasileiro, falar de raça brasileira, falar de povo brasileiro, e falar de cultura brasileira, falar de uma cultura essencialmente miscigenada. A Frente Negra Brasileira vai desaparecer porque em 37 ela tenta se tornar um partido político, e em 45, e na verdade o que sobrevém é o golpe do Estado Novo, e se inclui então um período de oclusão do movimento negro, que só vai se desfazer e vai criar um momento dinâmico no período de 1945 a 64, que é o da República Democrática Brasileira, a primeira, né, delas, e que vai ser marcado pela existência de novas agremiações negras, com destaque para a União dos Homens de Cor, isso e a sua importância regional, articulação nacional, mas vai ser pautada sobretudo pelo teatro experimental do negro. O teatro experimental do negro, sem dúvida, é o grande marco dessa fase do movimento negro. Sem romper com o evolucionismo cultural e a forte relação entre raça e nação dessa chave do evolucionismo cultural, o teatro conseguiu, de fato, produzir, em algum grau, um protagonismo do negro na cultura brasileira e através da cultura brasileira. O teatro, desde suas origens, criado em 1945 por Abdias do Nascimento, o teatro tinha por fim fazer, enquanto experimento, um teatro feito por atores negros, para pessoas negras, num cenário, numa realidade em que todas as grandes peças e os grandes dramas eram interpretados por atores brancos exclusivamente, e mesmo quando haviam personagens negras, eles se pintavam de preto para interpretá-los. Então, além dessa inovação por si só importante, o teatro tinha por fim elevar, produzir a expressão artística do negro, do ator negro, que em sua atuação desenvolveria uma nova atitude de compreensão do seu lugar, primeiro, de compreensão do contexto nacional, global e cultural do qual ele faz parte, para então desenvolver uma visão sobre o seu papel enquanto negro nessa cultura e nessa sociedade. Do ponto de vista da estratégia de luta e resistência do movimento, essa fase, o teatro experimental, é caracterizado pela sensibilização da opinião pública em relação à condição do negro. A tentativa, portanto, de elevar o discurso da miscigenação, inclusive consagrado no discurso estatístico censitário, nos discursos, na ideia de uma miscigenação como base da miscigenação como base da nacionalidade, fundada no mito das três raças e numa contribuição africana que acabava sendo esvaziada, consumida enquanto folclore, consumida enquanto elemento exótico pelas elites. O teatro experimental do negro, contra isso, contra esse cenário, procurava mostrar
produzir e mostrar o negro como sujeito e herói da sua própria narrativa, da sua própria história, transformando a experiência do negro enquanto ator e ator enquanto ator no teatro, mas enquanto ator social, e também, ao mesmo tempo, ganhando o apoio, né, numa tentativa de reeducar as elites para a condição do negro, buscando, então, o seu apoio assertivo nesse sentido, né. Essa era uma tentativa clara, segundo o próprio Abdias, de sair do discurso vazio sobre a contribuição cultural africana para a identidade nacional, buscando a mudança de mentalidade, de comportamento nos artistas, nos diretores, nos promotores da alta cultura brasileira. Então essa era a estratégia que fazia com que o movimento se mantivesse como um movimento de vanguarda, né? e que os seus desdobramentos ficassem limitados às elites intelectuais, aos produtores de cultura, e jamais se tornasse, pelo menos nessa fase, um movimento de massa. O que é importante também do ponto de vista da aula, né, e do curso é marcar o quanto que também aqui, ainda que de uma maneira já diferente, sem dúvida, mais experimental, mais procurando então uma atuação pela sensibilização da opinião e desenvolvendo uma visão de produção do negro enquanto sujeito de si, mas também por meio do experimento teatral, né, que é bastante distinto da visão anterior, bastante ligada a uma subalternidade cultural do negro, né, como no caso da Frente Negra Brasileira, né, enquanto um elemento supersticioso, indisciplinado, e que precisava então ser civilizado. Ao longo de todo esse período, nos anos 30, 40 e 50, entre a atuação da Frente Negra Brasileira e do Teatro Experimental do Negro e outros braços menores do movimento negro do período, a gente verifica uma adesão dos movimentos à democracia, à ideia, né, a tese da democracia racial. Claro que não como uma realidade dada, efetiva, existente, mas como um projeto a ser alcançado, como uma finalidade no devir do país, resultante da luta, inclusive da luta do próprio movimento negro. Ao mesmo tempo, a noção de cultura mestiça era atenuada no sentido de não diminuir ou diluir as desigualdades no Brasil. Desigualdades essas sofridas na pele, né, de maneira muito visceral, pelas pessoas negras e pelos membros do movimento. Porém, o que importa em termos de classificação é que as categorias que indicavam miscigenação, né, as maiores, por exemplo, como pardo, moreno, mulato, e mesmo um rótulo há muito caiu em desuso, que eram pessoas de cor e homens de cor, como se falava na tradição, né, da sociedade escravista do Império, termo que remonta a essa época, mantinham-se no uso corrente na auto-identificação das pessoas negras e não entravam em rota de colisão com o entendimento, né, do próprio movimento negro sobre o que é ser negro. Ao contrário, acomodavam-se como categorias de auto-identificação dentro do próprio movimento e dos seus membros que assim se identificavam. A ruptura decisiva, né, nesse sentido que vai se dar é justamente entre o final dos anos 60 e a primeira metade dos anos 70, quando o movimento negro vai se africanizar. Isso sob influência num fator externo do Brasil, né, no contexto externo, através da luta dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, que vinga exatamente nesse momento dos anos 60, e a criação de um pan-africanismo e da libertação colonial em África, especialmente da África lusófona, né, os movimentos de libertação colonial. Essas duas correntes, né, no cenário externo, elas são pontos de inflexão
dentro do movimento negro brasileiro, que vai se africanizar a partir daí e desde a sua base, porque reorganizada porque com o golpe de 64 e a ditadura civil-militar que se instala a partir de então, o movimento, inclusive o Teatro Experimental do Negro, é inicialmente fragilizado e depois desmantelado ao longo dos anos 60, de maneira que há um interlúdio nas organizações e manifestações, e isso vai se dar como um novo salto, um renascimento, vai ter um renascimento no final dos anos 70, através do aparecimento do movimento negro unificado, que é o moderno movimento negro. A criação do movimento negro unificado, em 1978, representou um corte radical na trajetória do movimento até então, e por várias razões. Em primeiro lugar, a adoção da perspectiva marxista, que fez convergir a luta contra a exploração do negro, a luta contra a exploração do trabalho e do trabalhador, partindo de um entendimento de que o capitalismo mantinha e agravava as desigualdades raciais herdadas do passado colonial. A perspectiva teórica seguida, então, do marxismo refletia tanto uma aproximação da esquerda radical, em contraste com os diálogos com o centro e a direita, característicos de momentos anteriores, né? E refletia também a crescente escolaridade das elites negras, das lideranças do movimento, seja porque furaram a bolha universitária, concluindo cursos de graduação, de ensino superior, seja porque mantinham relações políticas importantes em centros acadêmicos, garantindo então sua adesão à pauta do movimento, à agenda nacional do movimento. Mas isso não fez com que o movimento se transformasse ou se intelectualizasse e mantivesse o caráter vanguardista de outro momento. Ao contrário, o movimento, ele, desde o seu manifesto de 1982, é direcionado para a sua transformação em um movimento de massas. E esse caráter de massa, aos poucos, acabou se realizando por uma estratégia, também ela é bastante inovadora, de unificar a luta antirracista no país, promovidos por diferentes atores, espaços, instituições, em um só projeto, em uma só voz, que garantiria maior penetração na opinião pública brasileira e, assim, reconhecimento da sua causa como um problema nacional, né? E também por meio da formação, né, da penetração em sindicatos e partidos políticos, por meio da valorização do voto negro, de candidaturas negras, por meio da atuação estratégica junto ao Legislativo e ao Executivo, e por meio, sobretudo, da formação de um amplo leque de alianças na sociedade civil, em diferentes setores, entre gestores, servidores públicos, parlamentares, políticos, fossem esses do Legislativo, fossem prefeitos, e também a outros movimentos sociais, encampando a pauta do movimento negro como sendo também a sua, não é? Isso fez com que o movimento conseguisse aos poucos, ao longo dos anos 80 e sobretudo dos anos 90, se institucionalizar, né? Primeiro massificando, maximizando as adesões, segundo institucionalizando em projetos e políticas públicas, pelo entendimento de que, pelo sucesso em mostrar os limites, né, que cortes, que a não consideração de cortes de raça, de gênero, de pobreza, implicavam para o sucesso das políticas públicas. E qual seria essa pauta identitária reivindicada pelo movimento desde o seu início, já expresso no Programa de Ação de 1982? Sobretudo a denúncia da democracia racial enquanto mito, né, e a consagração da categoria negro enquanto única portadora, né, da africanidade, dos valores e da cultura africana ancestral no Brasil, enquanto única expressão também do dilema racial brasileiro, da situação racial brasileira, e a denúncia e tentativa de supressão de rótulos e categorias indicativas de miscigenação, como pardo, moreno, mulato, entre outras, na conta de serem diluições do problema racial brasileiro e expressões de um projeto secular de branqueamento. E do ponto de vista da positivação de uma identidade negra, uma série de elementos foram importantes do ponto de vista da cultura e da estética, né? Seja pela revalorização do candomblé e das religiões de matriz afro, e a cobrança, inclusive, moral dos membros do movimento para que
a conversão ao candomblé e a prática do candomblé se difundisse, por exemplo, a valorização de uma indumentária, de um padrão de beleza negro, né, no corte, nas formas de se vestir, corte de cabelo, também do ponto de vista histórico, a valorização, a revisão de certos marcos, como, por exemplo, a revisão do papel dos quilombos, de Zumbi dos Palmares, na resistência negra, mas também numa ideia de uma democracia, né? Um projeto de tolerância racial e social no Brasil desde a colônia, e, portanto, isso implicaria, como implicou a abolição do 13 de maio, como sendo um marco da abolição branca, uma abolição feita por brancos e concedida, e não expressão da luta, e como resultado da luta dos negros. E como o movimento negro vai conseguir institucionalizar a luta antirracista e, ao mesmo tempo, difundir a sua pedagogia da consciência racial, marcada pela afirmação da identidade negra e da africanidade e, por outro lado, pela recusa ou desestímulo à autodeclaração referente à miscigenação, vista pelo movimento como uma expressão de falsa consciência racial. Bem, por um lado, a ampla rede de apoios e alianças tecida na sociedade civil e dentro do Estado, junto a gestores, servidores públicos, partidos políticos, sindicatos, outros movimentos sociais, a universidades, e em seu conjunto vai permitir apresentar a pauta reivindicatória do movimento, finalmente como um problema nacional do qual depende a agenda de desenvolvimento social do país e seu futuro, né? Mas, ao mesmo tempo e concomitantemente a esse processo, ao longo dos anos 80 e 90, a partir de então, pelo menos, o outro terreno vai ser a disputa pelas classificações oficiais de cor e raça, né? Bem, do ponto de vista da ótica do movimento negro, a disputa dessas categorias, a transformação na lógica de produção dessas categorias, a ressemantização dessas categorias era fundamental, porque sem isso, tanto porque era preciso chegar a um dado momento de nacionalização da perspectiva do movimento para, enfim, transformar a definição dessas categorias, o modo, né, como elas são produzidas, mas, por outro lado, a transformação era um salto qualitativo na possibilidade de enfrentamento da desigualdade racial e também de difusão da definição de identidade defendida pelo movimento, né? Isso porque a transformação, né, das identificações oficiais é fundamental para que as pessoas passem a se reconhecer de uma determinada forma e se identifiquem emocionalmente entre si, né, deixando, portanto, de se reconhecer de outras formas até então possíveis. E como se deu concretamente no caso brasileiro, nessa tentativa de transformar e ressemantizar as categorias de classificação oficiais de raça e cor? Bem, já se deu no censo de 1980 esse início dessa estratégia, né? Então, um movimento recém-fundado, nas suas primeiras manifestações, já aparecia a demanda de reintrodução da pergunta sobre a cor no censo de 80, que ela constasse nos questionários a serem aplicados pelos recenseadores na casa das pessoas, né? Dessa forma, reintroduzindo a pergunta que havia sido retirada no censo anterior de 1970, né? Então já se vê aí a percepção do movimento, né, bem no seu início, de que na verdade é preciso contar a população para saber quem realmente conta em termos de política, ou seja, importa, né? E aí era preciso então a percepção de que o censo é uma tecnologia, um instrumento não só de aferição da população etnicamente, racialmente, realmente existente, mas também para a transformação dessa representatividade étnico-racial em política pública. E sem essa representatividade aferida por meio de instrumentos certificados pelo Estado, não era possível nem
formular as políticas de inclusão e combate à desigualdade racial, nem sequer colocar, né, ou ampliar o debate público acerca da existência da desigualdade racial no momento em que a tese da democracia racial ainda tinha ampla adesão social popular. Bem, não, apesar dos protestos e das demandas e do apoio de parte importante da universidade, não foi aí então que a pergunta sobre a cor foi introduzida e muito menos ressemantizada. Na verdade, isso veio acontecer no próximo censo, no censo de 1991, realizado com um ano de atraso, que é um censo, digamos assim, do ponto de vista da classificação racial, divisor, porque é ali que a gente encontra algumas estratégias de ação que vão não só se repetir, mas se amplificar nos censos seguintes. Especialmente por causa das campanhas publicitárias. Ali se encontra a primeira grande campanha publicitária de alcance nacional, vinculada em comerciais de TV, de rádio, intitulada Não Deixe a Sua Cor Passar em Branco, né? Campanha, inclusive, que já demonstra uma inter-relação do movimento com organizações internacionais, porque o próprio Nelson Mandela, então recém-eleito presidente da África do Sul, em visita ao Brasil, foi abordado por lideranças do movimento e participou da própria publicidade com algumas palavras, justamente convocando a população negra brasileira a afirmar a sua cor. Importante notar que naquele momento, por exemplo, se falava em não deixar a cor passar em branco, e isso significava também não deixar a cor passar em pardo. O esforço era para que a população se declarasse como preta, ou seja, o entendimento de que pardo era uma falsa expressão, né, uma expressão de falsa consciência racial, ainda vigorava e não havia estratégia de incorporar o pardo e o miscigenado como parte constitutiva de uma população negra brasileira. Essa perspectiva de se falar em nome, né, de falar, o movimento falar em nome da população negra do Brasil e essa população incluir os pardos enquanto categoria oficial tradicional, né, dos censos brasileiros, ela vai acontecer na passagem ao longo dos anos 90 para o censo de 2000, que também passa com novas, também conta com uma outra inovação importante, né? Quando então o censo de 2000 passa-se a se chamar cor ou raça, a pergunta sobre a classificação, enfim, racial, ao mesmo tempo introduzindo o corte racial defendido pelo movimento e afastando a ênfase no fenótipo, né, que era tradicional, e ao mesmo também com base na pauta que o movimento havia conseguido já encampar em nível nacional, e ao mesmo tempo o Censo de 2000 também é marcado por um treinamento, né, que a Organização das Nações Unidas, Banco Mundial, diversas agências de direitos humanos, em defesa dos direitos humanos, promovem, tanto com relação aos afrodescendentes quanto em relação aos indígenas, de treiná-los nas ferramentas, nos softwares, nos métodos e técnicas de uso e leitura dos dados estatísticos do censo, né? Nos métodos utilizados pelos estatísticos, analistas de políticas, funcionários do governo, para examinar os dados do censo. Então, quer dizer, nesse momento já se estabelece uma questão que é essencial na relação entre movimento negro e classificações oficiais, Estado, né, que é a discussão sobre a inclusão dos contabilizados na criação das ferramentas de contabilização e com base nessa competência, ou seja, nessa competência que é técnica, né, ela permite então estabelecer as linhas de distinção, né, raciais que o movimento defendia já há pelo menos 2 décadas, né, e passa então a se dar sanção oficial para essas linhas de distinção racial, colocando pela primeira vez o movimento como verdadeiro porta-voz
Quem pode falar em nome de todos aqueles considerados negros no Brasil, que nesse momento já passava justamente pela consagração do entendimento que o movimento deu a isso, que era o somatório de pretos e pardos, tais como definidos no censo brasileiro e contados no censo brasileiro, né? Então a gente pode ver que a partir daí, especialmente ali por volta da virada dos anos 2000, né, as categorias de classificação do censo elas vão ser ressemantizadas e elevar a consciência racial defendida pelo movimento negro a um outro patamar, uma vez que elas passam a ser cada vez mais utilizadas na mídia, na pesquisa, no governo, na administração pública, nas políticas, e isso faz com que as categorias tornem-se crescentemente influentes sobre a identidade dos indivíduos, né? Uma influência que, até então, quando nada disso havia, né, e a classificação racial era uma forma mais difusa de falar também da identidade nacional, não havia a influência era muito mais, a ação, né, dessas categorias sobre os indivíduos é muito mais indireta e difusa, né, mas agora elas passavam a ser direta e instrumental. Essa influência mais direta das classificações oficiais sobre a identidade dos indivíduos vai se fazer sentir de forma mais marcante com a criação de programas de ação afirmativa no início dos anos 2000. Isso porque incentivos instrumentais associados a uma determinada forma de autoidentificação em detrimento de outras suscitaram debates e questionamentos sobre o sentido das categorias, quem pertence a qual categoria e os critérios desse pertencimento. Esse quadro produziu duas consequências essenciais. A primeira é um inédito processo de reclassificação racial da população brasileira. E não só porque o censo de 2010 verificou uma taxa de resposta nas categorias preto e parda mais elevada do que nos censos anteriores, e que o censo de 2022 realizado esse ano tende a manter ou mesmo aumentar essa taxa de resposta, mas sobretudo também porque, como pesquisas qualitativas têm mostrado, o critério de definição, o critério que baseia a auto-identificação racial dos indivíduos está mudando. Tradicionalmente, esse critério é fundado na aparência física, em olhar para si e ver a sua aparência, seu fenótipo, e na família direta, nos ascendentes diretos, pai e avô. Não é? Porém, embora esses critérios tradicionais ainda sejam predominantes, eles vêm cedendo espaço bem significativo para critérios antes irrelevantes na autoidentificação racial dos indivíduos, que são justamente a ancestralidade, a origem e a cultura. Mostrando e provando assim que a racialização hoje no Brasil ela passa pelas linhagens étnicas inicialmente atribuídas e disputadas pelo movimento negro desde o início dos anos 80. A segunda consequência, diretamente ligada à primeira, é a proliferação dos termos preto e pardo nas formas de autoidentificação racial das pessoas comuns na vida cotidiana. Ora, esses termos nunca foram preferidos, muito menos predominantes, no modo como as pessoas se percebem racialmente em situações de interação e relações face a face, apesar do seu caráter oficial há mais de 100 anos consagrado nos censos. Isso mostra que a politização das classificações oficiais, impulsionada sobretudo pela ação do movimento negro, produziu subjetividades e identidades, deslocou e alterou as classificações cotidianas. Resta saber, como a aula de cotidiano vai dizer, se os sentidos e os usos dessas categorias correspondem ou não ao ideário programático do movimento negro. Resta saber também como a organização, como a aula de organizações abordará, como se resolve a tensão e o impasse entre a estratégia de maximização da população negra por parte do movimento negro, que pressiona para cima a contagem, integrando a totalidade dos pardos no contingente negro, que assim passa a representar metade da população brasileira. Então, a tensão entre essa representatividade maximizada e, do outro lado, a necessidade de o Estado restringir beneficiários
se definir de maneira muito criteriosa o público-alvo dos benefícios das políticas, porque se tratam de recursos escassos. Então, aumento da contagem da representatividade de um lado e distribuição de recursos escassos para populações que devem ser bastante delimitadas. Não é? Como que as organizações vão lidar com esse impasse? A começar pelas universidades, as primeiras a adotar os programas de ação afirmativa, aonde se colocam, nesses casos, as comissões de autoidentificação e de heteroidentificação para avaliação e julgamento dos possíveis beneficiários, como a próxima aula irá abordar.